Quando uma mãe chega em casa e não encontra sua filha, ela descobre algo bizarro embaixo da cama. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistérios, já se inscreve aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Deixa um like, deixa um comentário. Não esquece de ativar o sininho de notificações. E bora pro vídeo. Candice Hiltz nasceu em 22 de dezembro de 1988 e morava com sua mãe e irmãos em Canal City, no Colorado. Infelizmente, seu pai faleceu quando ela tinha apenas 5 anos. Na escola, ela era uma excelente aluna que tirava boas notas, e ela era tão inteligente a ponto de ser descrita como uma criança prodígio. Candice sonhava em estudar direito em Stanford e se tornar juíza da Suprema Corte. Aos 17 anos, ela conseguiu entrar na universidade que tanto sonhou, mas acabou engravidando e optou por transferir seus estudos apenas para online para poder estar em casa e criar seu filho. Seu bebê nasceu em setembro de 2005 e recebeu o nome de Paige. Ela nasceu com hidrocefalia, que pode causar danos cerebrais e atrasos no desenvolvimento, e infelizmente pode causar a morte em uma idade muito jovem. Isso fez com que Candice quisesse aproveitar cada segundo com sua filha. Ela queria que cada momento fosse especial. Candice tinha um irmão mais velho chamado James, que sofria de distúrbios psicológicos extremos. Ele era muito paranoico. O jovem montou uma barraca no quintal da casa e morava por lá. Infelizmente, ele não conseguiu ter um emprego, não tinha amigos e, em um ponto, nem acreditava mais que sua mãe realmente era sua mãe. Ele pensou que ela fez algo com sua verdadeira mãe e ela era uma impostora. Ele se recusava a entrar na casa a menos que ela estivesse vazia. Ele esteve frequentemente no Instituto de Saúde Mental do Colorado devido aos seus graves problemas psicológicos. Candice amava o seu irmão e sempre foi muito protetora com ele. Em 10 de agosto de 2006, o xerife Robert Dodge visitou a casa da família para falar com James a respeito de um incidente de invasão na área. Dolores, a mãe, e Candice conversaram com o homem. As duas não ficaram muito felizes com as perguntas que ouviram e Candice acabou ficando muito irritada com o xerife pela forma como ele falava com a mãe dela. O xerife Dodge disse a Candice que se ela não conseguisse conter a sua raiva, ele iria prendê-la. Em resposta a essa ameaça, ela estendeu os pulsos e disse-lhe para prendê-la então. E ela disse que iria até a polícia contar que sabia que ele mexia com coisas ilegais. Nesse momento o xerife ficou furioso e foi embora. Um pouco depois, o cachorro da família simplesmente sumiu. Eles tinham um local que tinha várias árvores ali no quintal e a gente sabe que nos Estados Unidos tem muitas casas que não tem cerca. E eles acreditavam que o cachorro da família pudesse estar na floresta, talvez tivesse acontecido alguma coisa, mas eles estavam suspeitando também do xerife, que ele pudesse ter feito alguma coisa, porque foi pouco depois dessa discussão que ele teve com a mãe e com a Candice. Então talvez fosse uma ameaça do policial. Por conta disso, Dolores não se sentia confortável em deixar Candice e Paige sozinhas em casa, que na época tinha apenas 11 meses. Então, quando ela saiu para trabalhar no dia seguinte, Dolores perguntou ao vizinho, de quem ela era muito próxima, se ele poderia verificar sua filha de vez em quando. Há dois lados diferentes desta história que a gente não sabe o que realmente aconteceu. No primeiro lado, o vizinho afirma que foi até a casa deles para ver como a Candice estava e não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum. Tudo que ele viu foi a bebê Paige chorando no berço, então ele a pegou no colo e levou para sua casa para acalmá-la, até Dolores chegar em casa mais ou menos às 13h30. Já a Dolores afirma que quando chegou em casa, entrou em sua residência e viu algumas poças de sangue por toda a parte, e não viu nenhum sinal da Candice. Ela imediatamente correu para o quarto onde a Paige estava chorando histericamente em seu berço. E ela viu também que tinha um edredom verde enrolado debaixo da cama.
quando ela foi retirá-lo, ela viu o corpo de Candace e afirma que ela levou tantos tiros na cabeça que seu rosto estava desfigurado. Depois disso, a polícia foi chamada. Os 2 xerifes designados para esse caso eram o Fisker e o já conhecido Dodge. A investigação foi conduzida extremamente mal. Disseram à família para sair da casa, mas quando eles voltaram, as portas foram deixadas abertas e a cena do crime não foi bloqueada como deveria. Não havia nenhuma fita amarela, nem qualquer sinal de que se tratava de uma cena de crime. Então, qualquer pessoa poderia entrar na casa e acabar com as evidências. Os policiais também perderam um monte de evidências claras que ainda estavam espalhadas pela casa. Eles não estavam preocupados com o caso. Havia cartuchos de uma espingarda no chão, ao redor da lareira, e havia até um cartucho de espingarda dentro do berço do bebê. O edredom ensanguentado em que seu corpo estava enrolado foi deixado para trás, junto com as toalhas ensanguentadas que pareciam ter sido manuseadas pelo agressor ou agressores, junto com uma camisa encharcada de sangue que Candace estava vestindo no momento. Um dos irmãos de Candace estava tendo aulas de medicina forense naquela época, então ele e Dolores fizeram o que os policiais deveriam ter feito. Utilizando luvas, eles ensacaram todas as evidências que foram deixadas para trás, fotografaram, etiquetaram e levaram até o gabinete do xerife. Quando eles chegaram lá, Dolores queria falar com os xerifes, o Brisker e o Dodge, e ela queria saber por que todas essas evidências foram deixadas para trás. O pessoal ali disse que nenhum dos xerifes poderiam falar com ela, pois eles estavam muito ocupados. Mais tarde, o xerife Brisker apareceu em sua casa com um mandado de busca, exigindo que lhe fossem fornecidas as provas. Imediatamente, os policiais insistiram que o suspeito no caso era o irmão mais velho de Candace, o James, que tinha alguns problemas. Era como se eles se recusassem a acreditar que isso poderia ter sido feito por qualquer pessoa. Eles nem tentaram procurar pistas que pudessem levá-los ao real suspeito ou a um suspeito diferente. Eles apenas tinham a certeza de que James era o culpado. Dolores tentou explicar a eles que James não foi a pessoa que fez isso, que ele tinha graves problemas psicológicos e nunca entraria na casa se houvesse gente dentro dela, mas eles não ouviram nada do que ela disse. O departamento do xerife emitiu um comunicado alegando que eles estavam atrás de James Hiltz e que este homem poderia ser potencialmente perigoso e estava armado com um rifle ou uma pistola calibre 22. Durante a busca por James, que sumiu depois que aconteceu o assassinato de sua irmã, o cachorro da família foi encontrado na mata, amarrado a uma árvore. Tiraram a vida do animal com um machado. Em 15 de agosto, James foi encontrado acampando em Iron Mountain. Eles o prenderam e o acusaram de roubo, invasão criminosa e dano criminal. Quando ele foi levado sob custódia, não encontraram nenhuma arma de fogo em sua posse e todas as acusações contra ele foram retiradas por motivo de insanidade e ele foi enviado de volta à Instituição de Saúde Mental do Colorado. O condado do xerife continuou a incomodar James toda vez que ele voltava para visitar sua família. Os xerifes se manifestaram contra sua libertação, dizendo que ele ainda era um suspeito em um caso de assassinato. Mas ele nunca foi acusado do assassinato da própria irmã. Na autópsia de Candace, foi visto que ela levou 7 tiros, 6 deles na cabeça e 1 no peito, e foi baleada por 3 armas diferentes. De acordo com os respingos de sangue, ela havia sido baleada por pelo menos 2 pessoas. Afirmou-se que ela foi baleada com 3 armas diferentes, mas Dolores só encontrou cartuchos de 2 armas, a espingarda e uma pistola calibre 22. As toalhas também foram testadas para DNA e foi detectado um DNA desconhecido, um DNA de um homem. Portanto, ninguém de sua família, o que deveria ter descartado completamente o James como suspeito. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar de todas as evidências que deveriam descartar o James como suspeito, a polícia ainda estava convencida de que ele era um assassino. Em seguida, Dolores acabou registrando uma queixa contra o departamento do xerife junto ao procurador-geral, e ainda alegou que um dos xerifes era um policial corrupto e poderia estar envolvido no assassinato. Nos 10 anos seguintes, o caso de Candace permaneceu arquivado, com pouca investigação e praticamente nenhuma pista, até 17 de dezembro de 2016. Havia um depósito em Dawson Rush, que estava realizando leilões de unidades de pessoas que estavam atrasando seus pagamentos ou tinham simplesmente abandonado a unidade. Um homem chamado Rick Ratzlaff,
que estava lá, um ex-piloto, era alguém que tinha desentendimentos com os xerifes com frequência e tinha uma reputação muito ruim com eles. Durante o leilão, você não tem permissão para olhar dentro dessas unidades e só pode espiar por fora. Em uma dessas unidades em particular, despertou o interesse do Rick porque ele viu o farol de uma moto. Ele deu um lance de $50 pela unidade e ganhou. Quando ele entrou, descobriu que havia muitos envelopes com evidências escritas neles, caixas com cartuchos, roupas ensanguentadas e outras coisas como uma corda ensanguentada, meias manchadas de sangue e um machado com sangue. Além de todas essas evidências, ele encontrou algo muito peculiar: itens do xerife do condado de Fairmont, como uniformes e luzes de seus carros. Rick ligou imediatamente para o departamento do xerife e falou com o xerife, Jim Becker. Ele afirmou que esta evidência provavelmente estava relacionada ao caso do assassinato de Candace Hiltz, e o xerife disse que agora sua vida poderia estar em perigo por causa do conteúdo que ele encontrou. Um pouco depois, o xerife Dodge começou a entrar em contato com Rick sobre o que ele encontrou dentro dessa unidade, porque ele disse que dentro dessa unidade tinha um armário e esse armário era do assistente dele, do Dodge. A teoria que Delores apresentou sobre o envolvimento de um dos xerifes no assassinato parecia cada vez mais fazer sentido. O delegado Dodge não mencionou nenhuma das evidências no armário, mas disse a Rick que gostaria de comprar de volta, já que consistia em muitas memórias de sua infância. Mas Rick não cedeu, o que fez Dodge e o gabinete do xerife começar a persegui-lo. Rick finalmente permitiu que o xerife Becker visse as evidências que encontrou, mas ele conseguiu gravar secretamente essa conversa. O xerife Becker afirmou que depois de investigar os itens, entregou as evidências ao FBI e tirou fotos de tudo antes de enviá-las a eles, que assumiriam oficialmente o caso. O xerife Dodge foi colocado em licença administrativa enquanto se aguardava o resultado da investigação. Investigações posteriores provaram que a corda e o machado foram usados para assassinar o cachorro da família, e foi confirmado que as meias pertenciam a Candace e eram as meias que ela usava no dia em que foi assassinada. Agora está mais claro do que nunca para Delores que o próprio delegado Dodge estava envolvido no assassinato ou que outra pessoa do departamento do xerife estava envolvido e ele estava tentando encobrir o caso. Em fevereiro de 2017, o xerife Frisker também foi colocado em licença administrativa, enquanto se aguardava a investigação, que determinou que ele teve um relacionamento impróprio com uma mulher menor de idade enquanto trabalhava como oficial de resistência ao abuso de drogas em 99. Em 23 de abril, Dodge decidiu se aposentar e mudou-se com sua família para o Texas, onde, menos de um mês depois, em 4 de maio, recebeu 2 acusações de má conduta e abuso de registros públicos. Essas acusações não são apenas pelo que foi encontrado em seu armário, mas também por outro caso em que ele alterou registros públicos que não tinha autoridade para alterar. Em 17 de maio, novas evidências surgiram em um aterro em Penrose. Robert Proton, que trabalhava no aterro, ligou para o Rick e disse que eles pegaram um monte de coisas descartadas na residência particular de Dodge. Eles são obrigados a verificar todas as lixeiras do aterro por motivos de perigo, e ele disse que encontraram um envelope enorme que continha documentos de investigação criminal, um vídeo relacionado a uma investigação de crime sexual e um computador. Eles também encontraram um DVD dentro e uma fita de vídeo que teve a ver com um caso de agressão sexual. Em 6 de junho de 2017, Dodge deveria comparecer ao tribunal, mas nunca apareceu. Em vez disso, ele fez com que o seu advogado tomasse seu lugar e eles marcaram uma nova data para a conferência pré-julgamento de Dodge para 17 de julho. No dia 8 de junho, o promotor anunciou que estava iniciando outra investigação sobre as evidências encontradas no aterro. Dodge deveria comparecer a outro pré-julgamento em 30 de agosto, mas ele acabou fazendo isso por telefone. Durante esse período, houve um acordo e seu advogado apenas afirmou que iria discutir o assunto com seu cliente. A corrupção do departamento do xerife de Fairmont foi enorme nas notícias. O público ficou chocado e descobriu-se que o xerife principal, o Becker, era o xerife mais corrupto de todo o departamento. Houve uma petição para que o xerife Becker fosse removido do departamento por vários motivos.
Robert Dodge agora trabalha como investigador particular em Houston, no Texas. Ele nunca foi acusado de nada relacionado com o crime contra Candice. A filha de Candice, a Paige, faleceu aos 7 anos devido à hidrocefalia. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que muitos eram corruptos ali, principalmente o Dodge. Acho que a gente tem praticamente certeza de que ele tem algum envolvimento na morte dela. Não sei se ele é o próprio assassino, mas algum envolvimento provavelmente ele tem. Mas até hoje a polícia nunca conseguiu confirmar isso. Até também porque ele era xerife, a gente sabe como é que é, talvez tenha feito alguma coisa e o caso dela foi deixado em esquecimento. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.